Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de planejamento, especificamente sobre o planejamento da face. Temos aqui para falar sobre esse importante tema o professor Moisés Cunha, diretor da unidade, e a professora Andréa Lucena, vice-diretora da unidade. Planejamento, professor, primeiramente, para a gente falar de planejamento, a gente precisa falar de diagnóstico da realidade existente. Então, eu gostaria de perguntar para vocês como vocês enxergam as forças e as fraquezas da unidade, as oportunidades e ameaças que existem no contexto maior, no contexto social para a unidade. Olá, Vicente. Olá, pessoal. Como força na nossa unidade hoje, eu como diretor enxergo que nós temos um corpo, tanto docente como técnicos, qualificados. Nos últimos anos nós tivemos uma qualificação bastante significativa de mestres para doutores, né? E também ocorreu por parte dos técnicos. Vários técnicos nossos fizeram mestrado. E com isso eu vejo esse corpo de técnicos e docentes como uma das principais forças nossas. Apesar de ser um grupo jovem, mas a jovialidade Sim. também é um ponto favorável, porque são pessoas que estão muito mais dispostas a contribuir, né, para a nossa unidade. E aí, da mesma forma, a juventude e a face também é uma unidade muito jovem, a gente vai estar fazendo, né, ano que vem, 10 anos, isso traz uma fraqueza para a gente que ainda somos novos dentro da UFG. E isso significa que a gente ainda precisou e ainda precisa de tempo para amadurecer institucionalmente e, inclusive, ser conhecido dentro da própria UFG. Não raro a gente encontra pessoas que quando a gente informa, eu sou da face, a pessoa faz uma cara e diz assim, face, e aí eu tenho que dizer, Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Isso, no momento, ainda é uma fraqueza que a gente tem trabalhado fortalecendo as nossas posições dentro dos fóruns, né, dentro da UFG, dentro dos espaços que a gente tem. Um dos pontos fortes poderia ser o perfil do estudante, já que os cursos da face é muito procurado, é muito demandado pela sociedade. Isso seria um ponto forte, o perfil do estudante que entra aqui? Sim, eu vejo que o perfil do estudante da face, ele mostra uma força por ser cursos bem procurados, né, que tem uma procura grande, né, nas avaliações para a entrada, mas por outro lado, esse perfil também, eu vejo ele um pouco... traz desafios? Traz um pouco de fraqueza para nós. Por quê? Porque nossos cursos são predominantemente noturnos. Sim. Né? O maior quantitativo de alunos que nós temos são noturnos. Né? E na sua grande maioria eles trabalham durante o dia. Sim. E isso também vejo que traz um pouco de fraqueza nesse ponto. Né? Mas um outro ponto como fraqueza que eu vejo como diretor é a falta falando ainda de recursos humanos, a falta de recursos humanos. Né? Nós temos poucos técnicos, né, que trabalham muito dentro da nossa unidade, mas de uma forma limitada por serem poucos, né, para a quantidade de projetos que nós temos e a quantidade de oportunidades que nós temos também. Né? E muitas vezes nós somos enfraquecidos devido a essa falta. Eu queria voltar à oportunidade. A face, a professora Andréa falou que é uma unidade nova, de fato, 10 anos para uma unidade, para uma faculdade é pouco tempo, é pouco conhecida. Mas, ao mesmo tempo, a face, desenvolvendo ações para se torná-la mais conhecida, isso significa que a face tem espaço dentro da sociedade para o ensino, a pesquisa, a extensão
e, enfim, projetos diversos para a sociedade, empresas, organizações públicas, enfim? Cada vez mais, né? A gente tem feito vários convênios, tanto na área de pesquisa como na área de extensão, e nós viemos, né, na verdade, para ocupar um espaço dentro da UFG que já era desenvolvido, né, em outras universidades, como a Católica, o EG. Então, assim, a FACE nasce com essa área já consolidada dentro de Goiás, né? Então, assim, nós somos 10 anos aqui, o EG nos anos 60, então, assim, as áreas, assim, elas já são consolidadas no Estado. Isso garante um respeito para as áreas, e quando você vê esse corpo de docentes, de técnicos, de discentes tão comprometidos, nossas avaliações muito boas, a gente é muito bem recebido por essa sociedade, né? Então, assim, quando nós vamos conversar com o governo, com a iniciativa privada, a gente tem projetos com a iniciativa privada, com as organizações não governamentais, a gente já é reconhecido por essa sociedade. E aí está um dos nossos objetivos, né, Moisés? É fazer a FACE ser reconhecida no Estado e no Brasil também, né? Então nós temos, complementando a professora Andréa, nós temos nesse ponto um campo de muitas oportunidades, tanto com entidades públicas, privadas, né? Por quê? Porque as áreas das ciências sociais aplicadas que estão na FACE, que é Administração, Contabilidade e Economia, são 3 áreas demandadas, por exemplo, por qualquer tipo de empresa, né? Seja ela pública ou privada. Então, nós vemos isso como uma oportunidade que ainda está muito aberto para a FACE, né? Sim. Até por sermos novos, né? Como a professora Andréa disse mesmo, que estaremos fazendo 10 anos no ano que vem. Sim. Eu vejo ainda que como força, não sei se vocês também interpretam assim, as avaliações que a gente tem dos cursos da FACE, que todos eles são muito bem avaliados, nota 5. Isto é uma grande vantagem da FACE no contexto de cursos de graduação no Estado, né? É isso que o Moisés falou, né? O fato de a gente ter um corpo docente e um corpo de técnicos extremamente qualificados, não só qualificados, comprometidos, com disposição e disponibilidade, porque é importante as duas coisas, né? A gente tem várias comissões de trabalho com a participação, né, de comissões mistas. Isso é um dos nossos desafios que a gente vai falar depois. A gente pensa a FACE de maneira integrada, a gente não separa docente, discente e técnico, né? E a gente tem que pensar ações que passem de maneira transversal, né, por esses três agentes. Costumamos chamar a FACE de comunidade FACE por causa disso. É mais desafiador? Porque quando você tem que trabalhar um grupo que tem as suas peculiaridades e pensar políticas, ações, atividades para esse grupo, essas diferenças significam que a gente tem que abrir mais para diálogo e conseguir chegar numa decisão que seja mais debatida e que seja acordada por todos. É mais desafiador, mas isso gera uma participação e um comprometimento, que é isso que a gente sente, né? Que é um dos desafios, né, que Sim. a FACE está tendo então, agora, eu queria pegar que o gancho. Consolidar as avaliações, as boas avaliações que nós tivemos nos últimos anos, né? Sim. Na parte da graduação, principalmente, Sim. né? E reforçar ou melhorar as nossas avaliações na parte de estrito senso, Sim. que é uma outra área que nós estamos iniciando, né? Os mestrados e, consequentemente, virão os doutorados e
E aí a gente precisa dessa evolução na avaliação, né? Como nós tivemos na graduação. Sim, sem dúvida, os números, os indicadores da FACE são muito importantes para a universidade, a gente reconhece isso. Então eu pegaria o gancho, você falou de desafio, pensar a FACE 2050, que é um projeto de planejamento estratégico da FACE. Eu gostaria de perguntar a vocês dois, fiquem à vontade para falar juntos, dialogar sobre esse aspecto. Quais são as perspectivas da FACE para 2050, sabendo dos desafios de hoje, mas assim, o que vocês enxergam em perspectiva para a FACE daqui a hoje, 2018, daqui a 32 anos? Você falou de indicadores, e aí um dos desafios, né, existem questões que para a gente seria estruturante, né? Um desses eixos é a parte de informação. Nós precisamos cada vez mais ter informações levantadas que se transformem em indicadores para que a gente consiga tomar as decisões mais adequadas. Esse é transversal porque não adianta a gente pensar em ensino, pesquisa, extensão e gestão separado apenas nas suas atividades. A gente tem que ter algumas questões que elas são transversais, né? Esse é um ponto, essa questão da informação, acho fundamental. A gente não só está já usando os levantamentos feitos pela própria UFG, mas nós estamos fazendo os nossos levantamentos junto aos discentes, né? Uma das nossas preocupações tem sido retenção e evasão, e aí a gente pode falar depois. Tem uma outra questão que é a participação. Não há projeto que seja bem sucedido se não for acolhido e que se tenha a participação de todos, né? Para isso, é muito importante que se entenda que a FACE é para todos, né? E precisa, na verdade, que todos estejam pensando nessas questões estruturantes, né? Então, dessas questões aí a gente pode pensar em ensino, pesquisa, porque aí a gente vai ter as informações. Como futuro, a gente tem muitos desafios, né? Tanto na parte da graduação, essa consolidação, na parte de ensino, né? Como também a evolução nos estrito senso. Nós temos que decidir, por exemplo, se a FACE quer entrar, por exemplo, no ensino à distância, né, que nós vemos, por exemplo, é uma tendência, várias universidades de ponta espalhadas pelo mundo, né, que já praticam ensino à distância. O UFG tem um centro. O UFG e outras universidades, né. Nós hoje, por exemplo, você entra na internet e você pega cursos, né, de universidades de ponta livres, né, para a população. E nós temos também a parte de ameaça, né, que também é um grande desafio para o futuro. Quando eu falo ameaças, por quê? Nós temos ameaças externas e que eu vejo muito vinda do campo político, que nós estamos aí agora sem uma perspectiva, digamos assim, no Brasil futura, e isso também vai influenciar no nosso planejamento para 2050, né, com certeza. Porque nós não sabemos qual é o projeto que está por vir para as universidades federais, né? Então eu vejo isso como um desafio. Nós como universidade, a gente sobre planejamento FACE 2050, né? Sim, nós como universidade também concordamos contigo. Existem realmente o que se pensa enquanto sociedade para o projeto de universidade pública. Eu acho que a FACE se encaixa bem nessas preocupações. E aí, como o tempo está acabando, eu gostaria de agradecer e pedir a vocês fazerem uma breve aí considerações finais sobre esse nosso diálogo sobre o planejamento FACE 2050. O nosso maior objetivo, né, na verdade, assim, é que a gente consiga formar pessoas capacitadas, éticas e com responsabilidade social, né? Eu acho que esse é a grande questão. E aí a gente precisa de um ensino com qualidade, de pesquisas que sejam
relevantes e que sejam replicáveis. A gente precisa estar inserida nessa sociedade com a extensão e aí a gente precisa de ter essa gestão comprometida com essas dimensões. Para alcançar esse objetivo, nós precisamos definir prioridades, como fazer isso, onde queremos chegar e como queremos chegar, né, a atingir esse objetivo de formar pessoas mais éticas, mais humanas e mais profissionais. Gostaria de agradecer ao professor Moisés, à professora Andréia, pelo excelente diálogo que tivemos aqui sobre planejamento e especificamente sobre o planejamento da FACE 2050. Muito obrigado.